Bom dia, família da fé. Glória a Deus. Bom demais estarmos nesse lugar para compartilhar mais uma vez daquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração nesse ano. Como você sabe, estamos falando do ano do discipulado e hoje a gente vai começar a mensagem que íamos comunicar a você na semana passada, aonde temos o tema: os discípulos e os equipamentos da sua vitória no seu dia a dia. Deus já deixou na sua e na minha vida toda a ferramenta necessária para você ser um vitorioso. Você pode dizer amém por isso? Amém, graças a Deus. Mas antes de pregar a palavra, eu quero orar com você. Estenda suas mãos para cá. Querido Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. O Senhor revelou isso ao coração de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós cremos que essa palavra tem o poder, Senhor, de ir, como diz o escritor aos Hebreus, a divisão das juntas e medulas, e discernir e ministrar ao nosso espírito. E é justamente isso que eu peço a Ti, amado Espírito Santo, que essa palavra, Senhor, possa ir na divisão da alma e da medula do meu irmão, no seu espírito, e produzir a 30, a 60 e a 100 por um, que ele possa amadurecer, que ele possa frutificar nesse próximo ano, Senhor, que temos também essa missão de amadurecer e frutificar. Nós cremos assim e te pedimos, amado Espírito Santo, traga toda a mente cativa à revelação da palavra rema, da palavra de Jesus, que nada nos distraia, mas que o Teu Espírito Santo possa comunicar cada verdade ao meu coração e ao coração da Tua igreja. Nós oramos assim e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, diga glória a Deus, glória a Deus. Então, os discípulos e os equipamentos para a sua vitória. E nós louvamos a Deus porque, uma vez que nós lutamos contra inimigos numa esfera espiritual, nós precisamos de equipamentos ofensivos e equipamentos defensivos. E para entender isso, a gente vai a Efésios. Eu vou pedir ao pessoal, botei 13 ali, a gente vai começar no versículo 10. Vai projetar aqui para a gente. O apóstolo começa escrevendo assim, concluindo, ele está fechando um pensamento, uma carta para a igreja aos Efésios. Ele nos orienta também com essa revelação: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira coisa que você e eu, como discípulos, precisamos entender, que a nossa força, ela vem do Senhor. É nele que você vai ser mais do que vitorioso. É no nome dele, é na autoridade dele. Tudo que você fizer na sua vida, nos seus negócios, na sua família, em tudo, você vai colocar o nome do Senhor Jesus, porque no nome dele há poder. Então a força está nesse nome. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome profetizarão, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, Deus deu a cada um de nós a autoridade espiritual para vencermos toda e qualquer dificuldade na nossa vida, no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Faz sentido isso para você? Então dê glória a Deus por isso. Continue, por favor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então o apóstolo está orientando a gente que
revestir é uma ação que você e eu precisamos tomar. Na nossa caminhada cristã, a gente sabe que a obra consumada da cruz é uma dádiva, é um presente que Deus deu a você. Você já é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não veio de nenhuma atitude minha ou sua, mas foi do Senhor, que através da sua obra consumada da cruz, Ele já salvou toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. Ou seja, toda a humanidade está salva. Porém, nem todos receberam a salvação, nem todos aceitaram a Jesus como seu suficiente Salvador. Mas a obra consumada da cruz foi plena para toda a humanidade. Para aquelas pessoas que você pode pensar assim: caramba, como é que pode? Esse cara não entende, essa pessoa não entende. Eu já falei, eu já disse. Fica tranquilo, essa pessoa ela já tem a graça sobre ela. E Deus, mediante a fé, mediante a ação do Espírito Santo, tem todo o poder para transformar aquele coração, para mudar aquela vida. Então a gente precisa ter essa clareza. E qual é a nossa missão? Falar do amor de Deus, usar das ferramentas que Deus nos deu e nos revestir. É como se eu tirasse essa blusa aqui e estivesse me arrumando e estivesse colocando ela sobre a minha vida, sobre o meu corpo. Então eu preciso de revestimento de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Semana passada eu comecei dizendo para você que a gente tem dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. Embora existam muitos países, muitos continentes, nós entendemos que são apenas dois reinos. Ou você está no reino de Deus, ou você está ainda preso no reino das trevas. E nós, graças a Deus, pela fé, a palavra de Deus veio a nós. Nós entendemos a mensagem da cruz e recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você já fez isso? Você já é filho de Deus, você já recebeu Jesus. Então erga suas mãos e agradeça a Ele, porque você é filho amado de Deus, eleito por Ele, co-herdeiro com Cristo de todo o Novo Testamento que Ele já assinou para você. Nós temos um testamento onde o herdeiro nos deixou todos os benefícios, todos os bens que Ele nos entregou pela fé, nos deu gratuitamente por nos amar. Então a gente precisa entender que para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, então essas armaduras é para que você e eu fiquemos atentos, porque tem uma pessoa, um espírito. A Bíblia diz que principados e potestades estão aí na região celeste, onde você e eu não estamos vendo, nesse império, nesse reino das trevas. E a missão dele é destruir a criação, é minar a obra perfeita de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus colocou dentro de você o seu espírito. Deus colocou dentro de você toda a formação. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 27, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo idealizaram a criação. E lá está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos dar a ele domínio, vamos dar a ele inteligência, vamos dar a eles sabedoria e
você e eu temos todos esses atributos divinos. Você pode dizer aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso que eu não aceito, essa teoria de Darwin, que você e eu viemos de um animal. Fala sério, não tem como aceitar um negócio desse. Você olhar lá no zoológico, além de ver de repente, muita coisa legal feita pelos animais, não dá para entender como é que o homem não consegue assimilar e receber que nós somos a imagem e a semelhança do nosso Pai. Acha melhor dizer que a gente veio de uma evolução, Mas é isso que o inferno faz, é isso que o império das trevas faz. Ele vem com sofismas, tentando induzir a criação ao erro. É isso que ele faz, tentando nos tripudiar, tentando nos jogar por terra, dizendo que a gente não vale nada, dizendo que a gente não tem nenhuma promessa sobre a nossa vida, dizendo para a gente que a gente não vai conseguir alcançar os planos de Deus, dizendo para a gente que a gente precisa ficar preso a crenças limitantes. É isso que o inferno quer. É isso que o diabo veio fazer com você. Mas lembre-se, olha, o teu Deus te deu sabedoria, o teu Pai te deu inteligência, o teu Pai te deu o amor dele dentro de você, o teu Pai derramou sobre você e sobre nós, a sua igreja, a graça. E a gente não precisa ficar preso a esses sofismas, a essas mentiras. E nessa manhã, você como discípulo amado de Cristo, você pode dizer: eu estou livre, a minha mente está livre, os meus pensamentos estão livres, eu vou viver os sonhos de Deus, eu vou viver os planos de Deus, eu vou viver aquilo que Ele idealizou para mim no seu reino, nessa vida. Nada vai frustrar os planos que Ele tem para mim. E isso aí, glória a Deus. Porque o inferno quer frustrar os planos que Deus tem para você. E a gente precisa estar revestido de toda a armadura para poder ficar firme contra essas ciladas. Porque como você, eu também sou, todos os dias, bombardeados por sofismas, por mentiras. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão. Ele não é o leão, mas ele tenta imitar a Jesus. Ele tenta com todas as suas astúcias imitar a Jesus, tentando frustrar você, tentando dizer para você que você não é aquilo que Deus sonhou para você. E o que você tem que fazer? Cuidar da sua mente. Aqui é que ele vai tentar de todas as formas minar a verdade que já foi feita na cruz do Calvário para você. Continua, por favor, versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, se você e eu já temos a clareza de quem nós somos, você é herdeiro, você é co-herdeiro, você é filho, você foi transportado agora para o reino de Deus. Por isso que você enxerga não mais com os seus olhos naturais, mas com os seus olhos espirituais, para entender que a sua e a minha luta não é contra seres humanos. Ora, se nós temos dois reinos e dois principados e dois reis, um se acha rei, porque alguém deu o domínio para ele. Você lembra quando ele foi tentar a Jesus? Ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado
me adorares. Está lá no Novo Testamento. Mas quem entregou o domínio que nós havíamos recebido em Gênesis capítulo 1? Nosso primeiro pai. O primeiro integrante da criação pegou tudo quanto havia recebido do pai e entregou ao rei, ao príncipe, do império das trevas. Por isso que ele chega para Jesus e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, querido, por mais que você ache que não existe o respeito, porque entre os fariseus e os saduceus haviam aqueles, uns criam na ressurreição, outros não criam na ressurreição. Pois às vezes existem pessoas que ainda estão no processo da crença, do acreditar, e eu espero que ele aconteça na sua mente, porque tudo isso que nós estamos falando é verdade absoluta. Não é teoria, é uma verdade. E para você viver os sonhos e os propósitos de Deus, você precisa entender que a tua luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra demônios, é contra anjos caídos. A Bíblia diz que 1/3 desses anjos, juntamente com Satanás, que era anteriormente chamado Lúcifer, foi arrebanhado por ele e desceu e habita nas regiões celestiais, na potestade do ar. São espíritos. Por isso que a gente vê tanta opressão, por isso que a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, porque existem espíritos que estão atravancando pessoas, lugares, reinos, famílias. E como eu venço isso, Marcos? Efésios 6:10, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome liberta, esse nome transforma. Então, está aí, principados dominadores desse século mundial em trevas. Ou seja, Marcos então está no mundo, sim, em todos os continentes. E como você e eu vamos viver no mundo, não sendo do mundo? Com as ferramentas do Rei dos Reis, com discernimento espiritual, com o Espírito Santo regendo a sua vida. Romanos 8 diz que você e eu precisamos ser guiados agora como discípulos pelo Espírito Santo de Deus. Marcos, então não mais vivo eu, não mais reina a minha mente, não mais reina o meu direito, não. Pelo menos não deve ser assim. Porque se você e eu somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, não tem como você e eu sermos envolvidos nos sofismas, nas situações que o império das trevas quer todos os dias desvirtuar a sua mente, tirar você do caminho, mudar a rota da sua vida. A sua rota, a minha rota é o céu. Mas, enquanto você está aqui nessa terra, você e eu estamos vivendo contra e lutando contra esses principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Próximo. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. É uma direção que Deus está te dando. É uma orientação que Deus está passando para você. Você deve vestir. As armaduras. Eu vou vestir as armaduras de Deus a fim de quê? De que eu possa resistir
firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Essa mentira de que você aceitou Jesus e agora a sua vida vai ser sombra e água fresca, é um sofisma, é uma mentira do diabo. Não acredite nisso, não acredite nesses pregadores, porque eles estão pregando mentira. A verdade é que Jesus disse: no mundo, nós agora, se estamos contra um sistema mundial, nós vamos passar por lutas e tribulações, mas você e eu jamais estaremos sozinhos, porque Ele vai nós vamos nos vestir da armadura dEle, e vamos resistir firmemente em toda e qualquer situação, batalhando até o fim, crendo que aquele que começou a boa obra em você e em mim há de completá-la, e a promessa já é líquida e certa sobre a sua vida. Você já tem uma pátria, você já tem um reino eterno. Agora o que você e eu precisamos fazer? Permanecer inabaláveis e não retrocedendo. E o que acontece na caminhada? Muitos de nós não cumprimos essa segunda parte do versículo. A gente não permanece, a gente não fica inabalável, a gente fica vulnerável. Vida, céu, eu pensei que aceitar Jesus, eu ia agora ganhar não sei quantos $1000, eu pensei que eu ia ter uma lancha, eu pensei que eu ia ter 3, 4, 5 casas, eu pensei que a minha vida ia ser sombra e água fresca. Pois é, sofisma, mentiras. Mas o que você tem que fazer? Marcos, então eu vou passar por essa situação toda. Você precisa sim entender que aquele que começou a boa obra em você, Ele há de completá-la. Então, querido, se Ele tem um plano, e esse plano é perfeito, Ele vai cuidar de você. Mas se você está agora indo de encontro a um sistema, não espere ser aceito. Pelo contrário, você vai criar resistência. E hoje a gente vê cristãos querendo ser aceito pelo sistema do mundo. Não tem como compactuar. Luz e trevas não compactuam. A luz veio brilhar no meio das trevas. Vós sois a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará mais em trevas. Não dá, são dois caminhos totalmente antagônicos. E nós precisamos permanecer inabaláveis sem retroceder. Mas então, Marcos, eu vou permanecer nesse caminho como? Agora eu sou, de um outro planeta, eu sou um ET, Não, claro que não. Olhe para Jesus. Se tenha qualquer dúvida na sua vida, é só olhar para Jesus. Você pode repetir essa frase comigo? Qualquer dúvida que eu tiver na minha vida, eu vou olhar para Jesus. Jesus comia com os publicanos, Jesus sentava à mesa dos pecadores, Jesus estava no meio dos doentes, Jesus estava no casamento, fazendo seu primeiro milagre. Jesus amava o Zaqueu, que era lá um trapaceiro, roubava as pessoas. Jesus amava, Jesus amou todo mundo, gente. Então é só você olhar para Jesus. Então o Evangelho não vai te fazer um ET, para que você saia dessa dimensão da terra. Não, João diz: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo.
Não entendi, Marcos, eu vou explicar. Você agora, como nova criatura, não foi como Enoque ou como Elias para o céu, ok? Você está aqui. E você está aqui para revelar o quê? O reino de Deus. Que nesse reino você vive e reina em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17. E você reina com toda a realeza do seu lado, inabalável, permanecendo, sem retrocedendo, vencendo o dia mal, sendo honesto, sendo uma pessoa de caráter, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, convivendo com todas as pessoas, sendo boa praça, aquele vizinho que todo mundo gosta. Você pode dizer, eu sou esse vizinho? Eu acho que você não me ouviu, né? Você pode dizer isso comigo, eu sou esse vizinho que todo mundo gosta. Mesmo que você ainda não seja, você a partir de hoje vai entender que você precisa ser esse vizinho que todo mundo gosta, porque ele precisa ver em nós o brilho de Cristo. Ele precisa ver em nós o reflexo de Cristo. Ele precisa ver em mim a luz de Cristo brilhando. Ele precisa ver em mim, a Bíblia diz, Billy Graham escreveu uma frase, ele diz o seguinte, olha, eles nunca lerão a Bíblia, mas verão a Bíblia em você e em mim, porque nós somos essa Bíblia ambulante, e a Bíblia é Jesus, ok? A Bíblia é a revelação de Jesus. Por isso que eu disse para você, tem qualquer dúvida em qualquer coisa que é dita aqui nessa plataforma, olhe para Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o comportamento de Jesus, as ações de Jesus, o amor de Jesus, o carinho de Jesus, tudo. E aí o apóstolo está falando para a gente, permaneça inabalável, sem retroceder. É como um avião que está subindo, decolou, ok? Ele não, você precisa estar subindo, em direção ao alvo, em direção ao seu propósito, em direção à missão que Deus te deu, sem retroceder. Você vê algum avião dando marcha ré? Vê? Eu nunca vi. No ar não. Talvez aqui no chão, né? Tem até algum que conseguiu fazer isso. Mas ele está sempre andando para frente. É para frente que se anda, gente. Então não tem que retroceder, não tem que ficar olhando, o passado, não. Você tem que olhar daqui para frente. E esquecendo, Paulo diz isso para a gente, das coisas que para trás ficam. O que ficou para trás? Aquilo que você fez ontem. Olhe para frente. Esquecendo que das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo do cristão, daquele discípulo amado. Versículo 14. Estai, portanto, firmes, firmado, trazendo em volta da sua cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Ou seja, Deus está falando para a gente estar olhando para frente, firme, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Porque se a gente ficar olhando para A, para B, para o mundo, para o sistema, a gente começa a fazer igual Pedro. Lembra o que Jesus falou para Pedro?
Jesus chega em um dos momentos. Marcos, qual o texto? Então eu vou lembrar você, né? Veio aqui na minha cabeça, mas você não sabe qual é o texto, né? Lembra daquele texto? Os discípulos estão lá no barco, Jesus está vindo e andando sobre as águas. Pá, pá, pá. E Pedro olha assim e fala assim: um fantasma. Aí todo mundo: não, é fantasma, não sei o quê. Aí Pedro olha e fala: não, é o mestre, olha o andar dele, olha como ele se comporta, é Jesus. E aí provavelmente Pedro, no meio daquele mar, fala: ei, é Jesus, aí Senhor, é você mesmo? Jesus falou: claro, gente, sou eu. Se é o Senhor mesmo, manda eu andar aqui e chegar até o Senhor, dar um abraço no Senhor, ficar junto do Senhor. O Senhor falou: pode vir. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Mas o que fez Pedro afundar? Distraiu com o barulho d'água. O que mais? Teve medo. Diz que o vento estava batendo muito forte. Mas Jesus não tinha mandado ele ir sobre as águas? Sim ou não? Sim. Ele estava andando sobre as águas? Sim ou não? Sim. Por que ele se distraiu? Se distraiu porque provavelmente na sua mente ele deu atenção às coisas da vida, ao vento, à tempestade, às coisas que estavam ao seu redor. Então você e eu precisamos tomar cuidado com essas distrações, porque elas vêm e nos desconectam do Pai, da verdade, do Senhor. E aí a gente começa a olhar e falar: caramba, é realmente, está perigoso aqui, está isso, está aquilo outro, não tem jeito, não tem isso. Aí começamos a liberar palavras de ingratidão. A gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. Murmurar é reclamar. Ó vida, ó céu, Jesus, tu não está vendo? Jesus isso, Jesus aquilo. E aí quando a gente faz isso, sabe o que a gente está dando, gente? Semelhantemente a Pedro, a gente está dando legalidade a esse mundo para reger na nossa vida. Esse sistema do medo, da insegurança reger a nossa vida. Mas nós precisamos nos manter firmes. Firme. Olhando para quem, Marcos? Para Jesus. Escreva o que eu vou te falar, querido. Daqui para frente, se você ficar olhando para as coisas dessa vida, como Pedro começou a olhar, você vai naufragar, você vai afundar. Mas eu te aconselho, um bom conselho de um amigo que quer entrar na porta estreita e chegar lá, ficar do lado de Jesus e falar: vem Andrezinho, vem Fábio, não fique olhando para as coisas dessa vida. Olhe para Jesus. Creia no poder da cruz. Creia na mensagem da cruz. Creia no arrebatamento. Jesus está voltando. Isso não é uma utopia. Creia nas promessas que estão elencadas na palavra de Deus para nós, a igreja. O passado deixa-nos história. E quando a gente vai ver a história de Israel, o maior problema de Israel foi deixar de crer que eles deveriam ser monoteístas, tendo um único Deus que havia feito uma chamada para o seu primeiro integrante dessa nação, Abraão. Eles começaram a se distrair e olhar para as nações que estavam ao seu redor. Vou te dar um exemplo. Deus queria reis em Israel, sim ou não?  Deus queria colocar um rei
sobre a nação de Israel. Porque quem era o rei de Israel? O próprio Deus. Mas a palavra de Deus diz lá no livro dos Juízes que o povo começou a ver as terras que estavam ao seu derredor e viu que todo mundo tinha rei, que todo mundo estava, querido, querida, lembre-se. Minha mãe dizia uma coisa para mim, eu quero repetir para você: você não é todo mundo. Você pode repetir essa frase comigo? Eu não sou todo mundo. Algumas pessoas aqui riam, então sua mãe também dizia esse negócio para você, né? Pois é, coisa de mãe, né? Só muda o endereço. A Ivone está dizendo aqui, ó, toda mãe, né? Você, então repita comigo, para sua mente entender: você não é todo mundo. Se todo mundo entrar debaixo de um carro ali porque está desesperado, você vai também fazer isso? Claro que não. E a gente precisa ter isso na nossa mente bem claro. Nós precisamos estar firme, trazendo a cintura da verdade, vestindo a couraça da justiça. Próximo. Calçando os nossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Próximo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha, Marcos, o inferno, esse reino ali, ele está ativo ou passivo? Não, ele está ativo. Ele quer lançar setas e dardos contra você. Porque qual é o desejo do inferno, do diabo e dos seus anjos, que já estão sentenciados? Querido, o inferno foi feito para o diabo e os anjos que se rebelaram. Mas você acha que eles querem ir para lá sozinho? Não. Quem eles querem levar para lá? A criação. Você e eu, que somos a imagem e a semelhança de Deus. E aí ele vai usar de artimanhas, de estratégias, corrupção, obras da carne, lascívia, prostituição, mentiras. E aí vai, você conhece todas as artimanhas do diabo, mas a gente precisa estar com o escudo da fé para nos proteger contra os dardos. Esses dardos são justamente essas artimanhas do diabo. Desânimo. O desânimo é uma seta do inferno, sim. Doenças é outra seta do inferno. E a gente precisa estar com o escudo da fé, gente, nos protegendo. Por quê? Porque esse escudo da fé nos protegendo, a gente não recebe esse dardo e ele não entra no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Próximo. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou explicar tudo isso depois à frente para você. Continua. E não deis lugar ao diabo. Um corpo pode ter nesse mesmo corpo, estar em dois lugares ao mesmo tempo? Claro que não. Lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Você é a morada de Deus. Você é a habitação de Deus. Deus habita dentro de você. Quando você disse: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, quando você disse: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, sabe o que aconteceu, querido? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agora dentro de você. Casa, habitação de Deus.
E se você é essa casa, se eu sou essa casa, nós então, agora, não podemos. Era Efésios, não era? Foi para Romanos, perdão, volta lá, isso. E não deis lugar ao diabo. O diabo anda todo dia aí batendo a sua porta, a minha porta. Ele sabe que você é o filho de Deus? Sabe. Mas ele é insistente. Todo dia. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem. Mas o que você e eu temos que fazer? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. É a sua escolha, é a minha escolha. Todo dia, você e eu estamos nessa demanda. E o que você tem que fazer? Escolher. Escolha, pois, Deus. Ah, mas eu vou perder negócios. Ah, mas eu vou perder. Querido, com Deus você nunca perde. Com Deus você só ganha. Ah, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está aceitando, todo mundo está aceitando a propina, todo mundo está aceitando um dinheirinho fácil. E a minha mãe dizia uma frase que eu espero que a sua também tenha dito para você: você não somos todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou filho de um pai que cuida de mim, que diz na sua palavra: entrega o teu caminho a mim, confia em mim e nada vai faltar para você. Um pai que me diz no Salmo 1: bem-aventurado o justo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Antes será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Amém? Glória a Deus. Não dê lugar a Ele, porque todo dia Ele vai bater a nossa porta, todo dia Ele vai montar uma estratégia. E lembre-se, você já contou para Ele a sua carência. É mesmo? O diabo não é onipresente, o diabo não é onipotente. Salmo 139, o único que é onipotente, onipresente, onisciente é o nosso Pai. Mas você, no seu desespero, diante das suas preces, contando às vezes para um amigo, para uma amiga, contando às vezes para um discípulo, você expressa a sua vulnerabilidade. Você fala: estou fraco. Está fraco? Então vou te mandar mais fraqueza. Estou sendo tentado pelo vizinho aqui, ele tem um corpão, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Então o vizinho vai ser despertado por um demônio de prostituição, para passar sempre perto de você e falar assim: oi, nunca tinha te visto não, mas olha, você também é uma tipona, né? Você também é um tipão. Aí pronto, o diabo está fazendo o quê? Cirandando na sua vida. E o que você tem que fazer? Não dar lugar a ele. Lembra de José? A tentação veio, ok? O que José fez? O que José fez? Lá no Egito, ele fez o quê? Correu. Então minha irmã, meu irmão, corra do pecado. Arreda o pé, não teste. Porque você se conhece,
Você sabe qual é a sua vulnerabilidade? Quando eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço, 10%. Porque o diabo vem, ó, tem aquela conta para pagar, tem essa, tem a conta da Gabi, tem a conta do Marquinhos, tem a conta da casa, tem a conta disso, tem a conta... E o que você está recebendo, o diabo fica... Eu digo para ele, arreda-te de mim, Satanás. Tem dia que eu levanto da cama, no domingo ele fala assim, fica em casa. Falou isso para você já? Com certeza. A cama está tão boa. Engraçado que a cama só fica mais gostosa ainda no domingo. É assim com você também? De segunda a sábado a cama não fica tão gostosa como é no domingo. E no domingo ela fica tão aconchegante, a temperatura do quarto, o ambiente fica assim. É tudo para você e eu não darmos as primícias. Porque o que você está fazendo aqui agora é entregando as primícias. E Deus está se agradando da sua oferta. O seu tempo, a sua entrega. Não dê lugar a Ele. Quando Ele falar, você faça como José, fuja. Você faça como Jesus. Satanás, está escrito. Ele veio, você refuta ele. Com o que, Marcos? Com a minha autoridade? Quem sou eu? Mas o nome de Jesus em mim e você, esse sim, esse tem todo o poder. E aí Jesus diz, está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito. Continua, por favor. A que conclusão, pois, chegamos? Diante desses fatos, é uma pergunta. Qual é a conclusão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Próximo. Vós pertenceis ao vosso Pai. Não. Lá em Efésios, por favor. Já está na sequência? Então, obrigado. Então é Romanos, obrigado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? O 33, eu não botei aí, mas continua. Quem poderá trazer alguma acusação sobre você? Diga, eu fui escolhido. Isso é importante. Você foi escolhido. 4x1 canta, né? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito para fazer. E aí vai, né? Então, ó. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É uma pergunta. E a resposta é Deus quem te justifica. O próximo, 34. Quem os condenará? O diabo tenta te condenar, né? Eu sei, ele também tenta a mim. Mas você, quando ele vier com os sofismas dele, você vai dizer para ele, olha, Satanás, foi Cristo Jesus quem morreu por mim. E Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está à direita de Deus. E também, todo dia, intercede por mim. Você vai refutá-lo com a palavra. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem as armações do diabo, né? No meio dos discípulos. Será a tribulação? A ansiedade? Preocupação pelo futuro?
Gente, para de se preocupar com o futuro. Jesus disse para a gente o quê? No sermão: basta cada dia o seu mal. Você sabe o que vai acontecer com você? Não estou rogando praga, tá? Mas você sabe o que vai acontecer com você daqui a 2 dias? Nem eu. Mas você sabe o que você é agora, o que você tem para fazer agora. E o que Deus está falando para você e para mim é: não deixe a ansiedade te consumir. Desejo pelas coisas do futuro. Mas o que eu tenho que fazer com o meu futuro, Marcos? Boa pergunta. Entregar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupação do futuro, e ele vai cuidar de você. Viu como é fácil caminhar com Jesus? Viu como é fácil não ter problemas? Depressão é remoer o passado. Gente fica remoendo o passado. Lá no passado eu tinha tanto dinheiro. Meu Deus, eu tinha 5 imóveis. Eu vivia de renda, eu isso, eu aquilo outro. Só que você está hoje aqui, olha, dia 21 de dezembro de 2025. Talvez o seu passado foi legal, beleza. Mas você tem que viver agora o presente. Pare de viver sendo consumido pela depressão. Já foi. Eu amava tanto meu pai, eu amava minha mãe também, meu pai, mas eles estão na glória. Eu agora só tenho a esperança de chegar diante de Deus e encontrá-los lá. Mas não vou ficar aqui ouvindo ao céu, meu papai. Eu precisava de dinheiro, eu ia no meu pai. Eu precisava pagar as contas, eu ia na minha mãe. Eu precisava estava ruim a coisa, eu tinha uma porta de escape, mamãe, papai. Gente, morreu. Não está mais aqui. Agora você tem que ser homem. Você tem que ser cabra macho. Você tem que olhar para frente. Você tem que viver a vida que Deus te deu. E aproveitar esse tempo novo que Deus está forjando você. Deus está me maltratando. Claro que não, Deus não maltrata os seus filhos. Deus está te forjando. Deus está te aperfeiçoando. Deus está te moldando. Porque na caminhada do discipulado não dá para ficar como bebê a vida toda. A gente precisa amadurecer. E amadurecer dói. Quantos aqui têm filhos adolescentes? O que eles falam todo dia para você? Está tudo doendo. Já reparou? Está tudo doendo. Dói tudo. A roupa não dá mais, o sapato não dá mais. Você compra uma calça e de repente olha assim: caramba, o garoto esticou, a menina esticou. Está crescendo. Bate em tudo, né? Não tem espaço de nada, ele vai batendo em tudo, não tem noção. É o jeito, eles estão crescendo, estão amadurecendo. Deus está forjando a juventude no coração deles, no seu, no meu. E não tem como ficar a vida toda como bebezinho. A gente precisa amadurecer, crescer. Quem vai te separar do amor? Vai ser a tribulação? Vai ser a ansiedade? Vai ser a perseguição? Vai ser a fome? Vai ser a nudez? Vai ser o perigo? Vai ser a espada? São perguntas que Paulo está fazendo para a gente. Próximo. Obrigado. Como está escrito. Olha só, Paulo também ratificou a palavra. Porque em Jeremias, não está aí no nosso roteiro, mas tem versículos em Jeremias que diz assim: eu velo pela minha palavra
para a cumprir. Então tudo que você e eu como discípulos precisamos, a gente tem que ir na fonte. É no grego, no hebraico? Não, é na palavra. É a fonte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas. Você pode ler isso comigo? Contudo, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou, Jesus. Se alguém pregar outro evangelho para você, Paulo diz, seja anátema. Mas tem muita gente pregando outro evangelho. Mas então, Marcos, tudo isso eu vou passar? Sim. Mas fique tranquilo, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Aquele que está me aprovando, porque os testes na nossa caminhada não é para a nossa reprovação, é para a nossa aprovação. Ele é fiel, como a gente canta, Ele é fiel para cumprir tudo que te prometeu. Então se Ele prometeu, fique tranquila. E aonde estão as promessas de Jesus para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para os meus negócios, Marcos? Na palavra. Viu? Está tudo fácil, fácil. Não tem mistério, não tem nada oculto. Está tudo na palavra. Quero um marido, está na palavra. Quero uma esposa, está na palavra. Quero um emprego novo, um emprego melhor, está na palavra. Tudo está na palavra. Quero resolver esses problemas que eu estou passando. Vá à palavra. Não tem uma nova receita, não tem uma nova fórmula. Não tem, gente. Agora tem alguns teólogos dizendo que precisam reescrever a Bíblia. É mentira, a Bíblia não precisa ser reescrita. A Bíblia diz que quando Deus mandou João selar o livro, ele falou, feche o livro, está tudo consumado, já está tudo pregado, já está tudo escrito. O que você e a minha igreja têm que fazer é crer. Só isso. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei o tempo de aperfeiçoamento, aonde você está na sua trajetória. Porque olha só, gente, fechando, tá? Vou precisar de 5 pessoas. Vem aqui, Juliette, você já vem também, que já está no back vocal, já fica aqui. Aqui, Ju, por favor. Você fica aqui, isso. Abner, fica aqui do lado da Ju. Pastor Márcio. Não, desculpa, Abner. 2 passos atrás, isso, aqui. 2 passos atrás do Márcio. Mais atrás, aqui, atrás do Márcio, isso. Aqui somos nós, ó, na nossa caminhada. Começamos, ok? Ju começou, aceitou Jesus hoje. Não é o caso dela, tá? Aceitou Jesus hoje. Está no início. Está num processo. Deus vai agir de acordo com toda a fé, a crença que ela está nesse princípio. E eu não posso e não tenho o direito de criticar o processo que está acontecendo nesse tempo de tratamento inicial na vida da Ju. Obrigado, Ju. O Abner já está mais 1 ano, 2 anos aqui na caminhada, 1 ano na caminhada. Já fez o Sou Nova Vida,
já recebeu Jesus, já passou pelas águas, já mortificou a velha criatura. Agora Abner está faminto por receber o Espírito Santo e começar a falar em línguas e profetizar e crer. Deus está vendo o coração do Abner, está incendiando ele nessa caminhada. Mas ele está no processo. 2 anos. Eu estou estabelecendo o tempo, mas se coloque aí, de repente, na sua condição. Às vezes você está com 10 anos e está ainda nessa situação aqui, ó. Ainda não batizou nas águas, ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, mas esse fogo precisa arder no seu coração, como o mesmo fogo que começou na vida da Juliette, precisa prosseguir para ela chegar a esse patamar que o Abner está, já passou pelas águas, já está fazendo, o processo do discipulado, mas ele quer mais. E aí ele vem e é batizado no Espírito Santo. Ele entende o papel dele como corpo. Pastor Márcio já está aqui nessa situação, 5 anos ou mais, batizado no Espírito Santo, entende a sua missão, entende que ele é parte do corpo, entende que Deus tem um processo com ele. E ele está agora entendendo tudo isso, e está nesse processo, dizendo para Deus: Deus, eu quero mais, eu quero mais. E aí ele olha para Dani, que já fez o avance, que já está na mentoria, que está agora navegando na dimensão espiritual, cheia do poder de Deus, e ela tem problemas, tem lutas, tem dificuldades. Às vezes ela vem andando para a igreja, não tinha dinheiro nem para comprar, pagar o Uber, mas ela veio, ela mora pertinho, ela falou: não, eu não vou negar, eu não vou deixar as minhas primícias, eu vou adorar ao Senhor, não importa o tempo que eu estou vivendo agora, o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. E ela, como aquela mulher, ela dá a sua última moeda para Deus, a sua entrega total. E aí a gente tem Rosana, perdão, A gente tem a Rosane, está no processo agora. Ela vai olhar para frente e vai ver toda essa turma que está chegando, como ela vai tratar essa turma, como ela vai falar com ela com a Ju. Não é a mesma visão que ela tem. Ela precisa cuidar, acolher a Ju, porque a Ju ainda não tem toda essa experiência, relacionamento. Ela precisa cuidar da Ju com amor, com graça, com paciência, acolhendo, trazendo para perto. Ela vai começar a dizer para todos esses assim: olha, gente, igreja é como a sua família, todo mundo tem problema, inclusive eu, mas a gente não para de prosseguir, a gente caminha. Eu já passei por tudo isso que vocês estão passando, mas creiam, o mesmo Deus que tem me dado a vitória, tem me fortalecido, fortalecerão vocês. Isso é discipulado, isso é caminhada cristã. E ela não se tem como melhor do que ninguém, porque na verdade todos nós somos dependentes da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? O que seria de nós? Nenhum de nós éramos dignos de estar aqui, mas pelo seu amor e pela sua graça, Ele te alcançou. Independente do processo, aonde você está na caminhada, o que a gente precisa é ouvir o que diz o Senhor. Um ao outro ajudou,
e ao seu companheiro disse: esforça-te, vá em direção ao alvo. A dor que você está sentindo um dia eu senti. Os problemas que você talvez esteja passando nessa trajetória, eu já passei. Agora o que precisamos fazer, gente? É dar as mãos. Tinha uma canção que a gente cantava: de mãos dadas, meu irmão, o amor se faz real, derrubando as barreiras. Fica tranquila, tá? Destruindo todo o mal. Deus nos mostra que a vitória já é nossa lá na cruz, pelo sangue derramado. Acho que eu errei a letra aqui. Nada vai nos separar, nada vai nos dividir. Somos mais que vencedores, juntos para sempre. Nada vai nos separar, nada vai nos impedir. Somos mais que vencedores, juntos para sempre. De mãos dadas, meu irmão, o amor se faz real, derrubando as barreiras, destruindo todo o mal. Deus nos mostra que a já é nossa lá na cruz, pelo sangue, pelo preço já foi pago, pelo sangue de Jesus. Então nada, quem nos separará do amor de Deus? Será fome? Será nudez? Serão os problemas? Será a economia? Será isso? Será o vizinho? Será as tristezas? Mas que você e eu possamos dizer: nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Se não me falha a memória, se você quiser ouvir esse CD, Comunidade Batista Trindade, eu acho. PIB de Trindade. Obrigado, Fabinho. PIB de Trindade. Era um baita CD. Pena que, como sempre a gente tem falado, muitas coisas a gente vai perdendo no meio da caminhada. Você pode ficar de pé. PIB Trindade. Era gente boa. Obrigado, meninos. Nem agradeci. Pessoal do Beck, fiquem aí. A gente vai cantar uma última canção, mas esse assunto é tão relevante que eu quero que você pense. Eu vou pedir ao pessoal da mídia aí para postar todos os versículos, para você ler todos esses versículos em casa, vai ser muito bom. Marcos, a gente já falou tudo sobre a armadura de Deus? Ainda não, Ainda nem entrei na mensagem, mas eu queria mostrar para você, na Bíblia, todo o equipamento necessário para a sua vida, e com isso, você vai ser tremendamente abençoado. Tem como postar todos os versículos? Tem não? É muita coisa, né? Se a gente copiar aquele do WhatsApp, o pessoal fotografar, você pode pegar seu celular. Eu queria municiar você essa semana. A gente pegou todos esses versículos e mandamos lá pelo WhatsApp, e o menino está copiando e colando. Provavelmente daqui a pouco vem para cá. Pega esses versículos. Não é mantra, não, é a palavra de Deus. São versículos que vão municiar você, para que você seja mais do que vencedor.
A palavra de Deus, ela precisa estar internalizada. E é justamente isso que a gente quer. Enquanto Ele está fazendo lá, coloque a mão no seu coração. Eu sei que muitos de nós, nesse mundo tão agitado que a gente tem, permaneça aí com o seu celular na mão. A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de tirar um tempo. Mas olha, isso é muito importante para a sua vida e para a minha vida. Comece a dizer para Deus que você precisa dessas armaduras. Comece a dizer para Deus que você não vai mais olhar para trás. Acho que vai ficar difícil, né? Ficou muito pequenininho, né? Fabinho está dizendo que vai colocar no grupo, no WhatsApp. Está todo mundo no WhatsApp? Quem não estiver no WhatsApp, eu faço uma fila depois do encontro, fala com o Fabinho, que ele vai botar você no WhatsApp da igreja. Ele vai botar todos esses versículos lá. Coloque a mão no seu coração. Comece a dizer para Deus. Talvez você tenha uma dificuldade de instabilidade. Esse WhatsApp aí, pede um oi aí pro Fabinho. Talvez você tenha nessa jornada aí olhado para A, para B, para C e falou na sua caminhada: é mais fácil eu não me envolver mais com Deus, é mais fácil eu não me envolver mais com a igreja. E já me aborreci tanto. Querido, isso é um sofisma. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Entende? Então é nessa caminhada de afiar o ferro que você e eu vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então comece a falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Que não passa de mim esse cálice, que não passe de mim, Senhor, a minha missão. Eu quero ser esse discípulo, Senhor, que, como foi ilustrado aqui, não importa o tempo e o momento que eu estou, eu quero ser esse discípulo que te ama, que te quer, que te deseja, que te anseia, independente do momento em que eu esteja na minha caminhada, no meu processo. Que eu possa amar e ser amado, que eu possa me entregar intensamente às tuas promessas, a tudo quanto tu tens para mim. Cuida da minha vida, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida das famílias que estão aqui representadas, cuida do meu irmão, da minha irmã, que eles possam, ó Deus, estar como o que o Senhor deseja de nós, estarmos sempre aos pés do Senhor, e que nos teus pés, como Maria, nós possamos ser ensinados, amados, cuidados, amparados, tratados, em o nome de Jesus.